graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre sua vida. É sempre um motivo de grande alegria poder compartilhar com você uma mensagem da palavra do Senhor. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para o livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Meus irmãos, alguns domingos nós tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 1 do livro de Jonas, e nós fomos apresentados então a um profeta que está disposto a fugir da presença do Senhor. Jonas é o homem que prefere morrer do que atender ao chamado da voz de Deus e cumprir aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Nós vemos um homem que está disposto a fugir da presença do Senhor como se isso fosse possível. O drama da história de Jonas inicia-se no momento em que ele ignora o chamado de Deus para pregar na cidade de Nínive, e quando então ele se dispõe a descer até a cidade de Jope, para dali tomar o navio para a cidade de Tarsis, o lugar mais longínquo do mundo da época. Nós vemos um profeta rebelde, um homem que até esse momento da sua vida aparentemente era um homem fiel, mas que agora não está disposto a atender à voz do Senhor. Jonas foi então nesse navio em direção à cidade de Tarsis. No entanto, enquanto ele estava no mar, o Senhor enviou uma tempestade e aquele homem então foi lançado ao mar. E agora, neste momento, quando ele se confronta ou é confrontado pelo Senhor com a miséria da sua situação, ele então está disposto a se arrepender e a buscar a presença da qual ele havia fugido. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para o tema da nossa meditação nessa noite, a oração e a resposta de Deus em meio à adversidade, que será estruturada a partir de 3 argumentações básicas, das quais a primeira nos leva a concluir que a adversidade nos leva a buscar a presença do Senhor. E é isso que nós vemos no versículo de número 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Meus irmãos, esse versículo merece de fato a nossa atenção. Nós sabemos que Jonas é um profeta, como eu já disse, até esse momento ele é aparentemente um homem fiel. Mas a despeito disso, algo chama a nossa atenção. Até esse momento de sua fuga obstinada, Jonas não havia orado. O homem em fuga se preocupa apenas em fugir da presença do Senhor. No capítulo de número 1, nós somos então chocados ou confrontados com a história de um profeta de Deus que é questionado por pagãos a respeito do seu Deus. Esses homens que até esse momento são ímpios, diante da tempestade enviada pelo Senhor, começam então a chamar Jonas, a confrontar Jonas
para que ele busque o seu Deus. A atitude de Jonas, o homem do Senhor, no entanto, é indiferente. Jonas não orou quando ele desceu até a cidade de Jope. Jonas não orou quando comprou a sua passagem para Tarsis. Ele não orou quando ele tentou fugir da presença de Deus. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar. Jonas não orou quando os marinheiros pagãos buscaram os seus deuses. Ele não orou quando foi atirado no mar. Mas agora, ao deparar-se com a miséria da sua situação, quando ele encontra-se agora confrontado com a morte, ele sente a necessidade de orar. Jonas, no auge do seu declínio, busca a presença do Senhor. A atitude de Jonas, meu irmão, minha irmã, certamente deve nos conduzir a uma reflexão acerca da nossa própria vida. Nós dizemos a plenos pulmões que somos crentes, que vivemos uma vida para a glória de Deus, que fazemos a vontade do Senhor, mas será que de fato nós temos feito isso? Ou será que nós buscamos o Senhor, atendemos a sua voz, queremos estar em sua presença somente nos momentos de adversidade? Meus irmãos, quando nós não vivemos uma vida cristã genuína, nós nos entregamos ao pecado, a nossa velha natureza ressurge. O que nós experimentamos é o enfraquecimento da nossa fé. Nós começamos a não entender mais aquilo que é certo e o que é errado. Nós fazemos certas concessões. Começamos a negociar com o nosso pecado. Acreditamos que desobedecer a Deus é uma opção válida e nos tornamos espiritualmente fracos e doentes. Nesses casos, quase sempre, nós deixamos de buscar o Senhor. Jonas experimentou exatamente isso. A sua rebeldia o secou de uma tal forma que ele decide se afastar de Deus e tentar fugir. Quando nós estudamos o capítulo de número 1, nós vimos que a vontade de Deus pode nos levar de fato a lugares nos quais nós não queremos estar. Entretanto, nós nos esquecemos de que a nossa própria vontade às vezes nos leva para lugares nos quais nós não queremos estar. Quando Jonas concebeu a sua fuga, certamente ele não pensou que seria lançado ao mar. Certamente ele não pensou que seria perseguido por uma tempestade em alto mar. Certamente ele não acreditou que desceria até as profundezas da terra. No entanto, ali estava ele. Isso chama a nossa atenção, meu irmão, minha irmã, para o fato de que quando nós estamos em um lugar ou enfrentamos uma situação que nós não gostaríamos de enfrentar, porque nós somos levados até lá pelo Senhor, o nosso coração encontra paz mesmo que a circunstância seja desesperadora. Isso acontece porque nós sabemos que a vontade de Deus, como nos revelam as Escrituras, é boa, perfeita e agradável, de forma que mesmo as situações desastrosas redundam em bênção sobre as nossas vidas. Entretanto, quando nós estamos num lugar que nós não gostaríamos por causa do nosso pecado, o quadro é outro. Em geral, nós enfrentamos a desesperança, nós somos confrontados com a culpa, com o desespero, e aí é geralmente nesse momento que nós nos lembramos do Senhor. Por muito tempo essa foi a minha história. Talvez essa tenha sido a sua história. E agora, nesse momento, essa é a história do profeta Jonas. Aquele homem rebelde no capítulo 1, aquele homem que estava disposto a fugir da face do Altíssimo, aquele homem que era indiferente quanto à situação dos ninivitas, quanto aos seus companheiros de navegação, se vê agora impotente, completamente quebrantado e temeroso quanto à sua vida. Foi preciso que Jonas encontrasse a calamidade para se lembrar de quem é Deus e então buscar a sua presença. Nós podemos traçar mais uma vez um paralelo entre a vida de Jonas e as nossas próprias vidas. Nós podemos entender que Jonas poderia sim buscar a presença do Senhor. Jonas poderia ter atendido o chamado do Senhor, mas ele agiu de maneira contrária. Ao ouvir a voz do Senhor, diante do conhecimento daquilo que Deus requeria, Jonas ignorou a vontade do Senhor e agiu de uma maneira contrária. E nós, como temos agido? Quando nós estudamos o capítulo 1, nós vimos que Deus é soberano e Ele governa sobre todas as coisas, de maneira que nenhuma das circunstâncias que nós enfrentamos na vida é contingente para Deus.
E mesmo aquelas circunstâncias que são mais desastrosas, Deus utiliza na nossa vida para um final proveitoso. As circunstâncias adversas, meus irmãos, como essa que Jonas enfrentou, muitas vezes nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Nesses momentos, nós somos compelidos a buscar o auxílio do Senhor. É no momento da adversidade que nós estamos mais fragilizados, mais carentes, mais sensíveis. E nessas condições, o nosso senso de dependência está acurado. A adversidade nos mostra que as nossas forças não valem nada. Que tudo aquilo que nós acreditamos ser, todo aquele poder que nós acreditamos que nós temos, são de proveito nenhum se estivermos longe do Senhor. A adversidade aproximou Jonas de Deus. A oração do profeta aqui no capítulo 2, a sua busca pelo Senhor nasce da adversidade, nasce da aflição. Sem dúvida nenhuma, meu irmão, minha irmã, esse é o caminho mais difícil, é o caminho mais doloroso. Mas ainda nesse caminho Deus é Senhor. Isso nos leva a uma segunda lição que esse texto nos ensina, pelo que, se no verso 1 nós entendemos que a adversidade leva o homem para perto de Deus, entre os versículos 2 e 7, nós podemos concluir que na adversidade Deus nos ouve e nos responde. É justamente nesses versículos aqui, do versículo 2 ao versículo 7, que nós começamos a ver a transformação do caráter de Jonas. É justamente nesse momento que nós vemos Jonas reconhecendo não apenas a sua culpa e a sua responsabilidade, mas reconhecendo também o poder e a soberania de Deus que se tornam evidentes em todo o universo. Jonas reconhece agora que Deus, ele não apenas controla tudo que existe, mas ele também utiliza o seu poder, a sua soberania, para punir e corrigir o homem que age dolosamente. Além disso, Jonas reconhece também aqui a graça e a misericórdia do Senhor que socorre o pecador aflito quando ele se arrepende do seu pecado. O versículo de número 2 aqui pode ser entendido como um resumo da oração de Jonas, que leva o nosso foco para a fidelidade de Deus na resposta à oração. Se você observar o versículo 2, Jonas repete o mesmo princípio com palavras diferentes. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. O que Jonas deixa claro é, em meio à adversidade, Deus vem no socorro do pecador. Essa conclusão de Jonas, meus irmãos, é o escopo de toda a mensagem bíblica. É a condensação de toda a revelação das Escrituras. O homem encontra-se em graves problemas por causa do pecado, mas Deus vem ao seu encontro, em sua direção, para socorrê-lo. O que nos dá esperança, meu irmão, minha irmã, é o fato de que Deus está atento à nossa situação. Deus sabe aquilo que acontece conosco. Afinal, nos diz as Escrituras que o Senhor não dormita e nem dorme. E em tempo oportuno, o Senhor age em nosso favor. Jonas se encontrava numa situação aqui de veras desesperadora. A situação de Jonas é desesperadora. Jonas descreve a sua condição com uma vivacidade ímpar, que torna ainda mais evidente quão maravilhoso é o livramento que o Senhor concede ao homem que se arrepende. Jonas, quando ora, em primeiro lugar, ele reconhece a soberania de Deus. No versículo 3, o profeta reconhece que ele está no lugar em que ele está, porque assim o Senhor permitiu. Não é o caso de Deus desejar o sofrimento de Jonas. Não é esse o caso. Mas Jonas reconhece que Deus permitiu que ele se encontre nessa situação. Foi Deus quem deparou o peixe para engolir a Jonas. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Deus é soberano sobre tudo que existe. Jonas reconhece que Deus poderia mover céus e terras, como de fato fez, para que os seus decretos se concretizassem. Na vida de Jonas, o sofrimento foi necessário para que ele tivesse o seu caráter transformado. Jonas agora reconhece que a sua condição
é uma manifestação do julgamento e da justiça do Senhor. O final do capítulo 1 nos fala que Deus deparou um grande peixe para tragar a Jonas, e de uma leitura mais despretensiosa, nós podemos achar que isso aconteceu de maneira imediata, mas quando nós lemos aí os versos 4, 5 e 6, nós vemos que aparentemente não é esse o caso. Jonas fala que desceu até a profundeza, até os fundamentos da terra. Isso lança a luz ao fato de que Jonas provavelmente brigou com o mar, lutou com o mar. Todo esse sofrimento, todo esse desespero é consequência do seu pecado, da sua desobediência. Quando ele se vê confrontado com essa situação, então ele pergunta: tornarei eu a ver o seu santo templo? Na sua angústia, Jonas agora deseja a presença da qual ele havia fugido. Ele deseja a presença da qual ele havia fugido. No verso 6, Jonas aparentemente está prestes a sucumbir. No entanto, a sua história muda drasticamente no final do versículo. E ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, em geral, quando palavras como contudo, mas, porém, todavia, aparecem na narrativa, em geral elas apresentam o agir de Deus em favor do homem. E isso está manifesto aqui na história de Jonas. Quando ele está prestes a sucumbir, o Senhor faz subir a sua vida da sepultura. Enquanto ele descia ao fundo do mar, quando estava prestes a morrer, o Senhor o resgatou. Jonas está caminhando agora para uma situação de completo arrependimento. Ele já reconheceu aparentemente a sua falha. Ele sabe que o julgamento do Senhor é justo. Ele sabe que todo esse sofrimento é consequência do seu pecado. E diante disso haveria duas possibilidades possíveis. Duas possibilidades. A primeira delas, e a que é mais provável para o homem em fuga, a morte. Se no capítulo 1 ele estava disposto até mesmo a morrer do que atender à voz do Senhor, ele poderia continuar com essa opção. Mas há uma segunda opção, menos provável para um homem em fuga. Jonas poderia buscar o auxílio de Deus. Ele poderia buscar a presença que ele havia desprezado. E é exatamente isso que ele faz. Ele clama ao Senhor. Os versículos 6 e 7 desse capítulo, meus irmãos, estabelecem um contraste interessante com o versículo 5 do capítulo 1. Lá na tempestade, quando Jonas ainda está no barco, os marinheiros clamaram aos seus deuses e não foram respondidos. Jonas agora, nas profundezas da terra, quando está sendo confrontado com a própria morte, ele clama ao Senhor e ele é socorrido. Disso nós concluímos, meus irmãos, que não há Deus além do nosso Deus. Não há outro a quem nós possamos clamar. Não há outro Deus a quem nós podemos recorrer no momento da adversidade, senão o Senhor nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Os marinheiros clamaram aos seus ídolos. Nas Escrituras, nós somos informados que alguns profetas clamaram a Baal e não foram atendidos. Aqueles, porém, que como Jonas, buscam a face do Senhor, se arrependem dos seus pecados e clamam o auxílio de Deus, encontram então no Senhor a resposta para as suas orações e o auxílio em meio à adversidade. E esse clamor de Jonas nos leva à terceira e última lição dessa noite, pelo que nós podemos entender que na adversidade nós reconhecemos a nossa dependência. Versículos 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconheceu a sua real situação. Jonas reconhece a soberania de Deus.
Ele reconhece a inabilidade dos deuses pagãos, muito provavelmente aqui em uma referência à oração dos marinheiros, enquanto eles estavam no navio, orações de que de nada adiantaram. O profeta tem em mente agora a vívida certeza de que ele necessita da misericórdia, de que ele necessita da salvação, e ele chega a uma conclusão: a salvação pertence ao Senhor. Se antes esse homem estava disposto a fugir da presença de Deus, a não cumprir o seu chamado, agora ele se encontra como alguém completamente dependente, porque a salvação que ele foi chamado para pregar aos ninivitas, e a salvação da qual ele necessita agora, vem do Senhor. A salvação é do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, nós precisamos estabelecer um paralelo entre a vida de Jonas e as nossas vidas. Quantas vezes, assim como Jonas, nós só nos apresentamos diante de Deus e reconhecemos a nossa dependência nos momentos de adversidade? Quantas vezes nós gostamos de nos aventurar pela vida, acreditamos que somos independentes e teimamos em não ouvir a voz do Senhor? Como crentes, nós não devemos nunca apagar da nossa memória o quanto nós somos dependentes do Pai, o quanto nós precisamos do seu cuidado em toda e qualquer situação, e não apenas nas situações difíceis. Muitas vezes o poder que nós achamos que temos, as nossas realizações pessoais, o nosso dinheiro, as nossas relações sociais, nosso casamento, nossos filhos, tornam-se ídolos na nossa vida e tomam o lugar que é exclusivo de Deus. O problema disso, meus irmãos, é que as coisas da terra não podem satisfazer um coração que foi feito para os céus. As coisas da terra não podem suprir as nossas expectativas e as nossas necessidades. Nada que esse mundo possa nos oferecer será tão efetivo quanto o Senhor nos momentos de tribulação. Por mais que nós desejemos andar, meus irmãos, segundo a nossa vontade, nós devemos nos lembrar de que não existe nada melhor do que estar na dependência do Senhor. O verso 9 é extremamente enfático quando Jonas reconhece de fato do Senhor é a salvação. Isso nos contrasta com a disposição de Jonas para fugir da presença do Senhor, porque Jonas não deseja que essa salvação seja pregada a um povo de fora de Israel, um povo que é mau, um povo que é impiedoso. No entanto, agora, ele é tão mau, tão condenável quanto qualquer um dos ninivitas, e ele precisa da salvação, e a salvação pertence ao Senhor. Meu querido, se a salvação pertence a Deus, Ele a concede a quem Ele mesmo quiser. As Sagradas Escrituras, lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo 19, nos diz o seguinte: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Essas são as palavras do próprio Deus. Assim como Deus libertou a Jonas, porque ele teve compaixão de Jonas. Assim como ele libertou os ninivitas do seu pecado, porque ele teve compaixão dos ninivitas. Deus continua sendo Deus para libertar a sua vida nesta noite, porque é Ele quem realiza em nós tanto querer quanto realizar. A salvação é do Senhor. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, é um movimento nítido no sentido da restauração que se perpetua na história. Deus levou Jonas da rebeldia e da desobediência para o arrependimento, para o perdão, para o senso de dependência e para a restauração. Deus vai levar também os ninivitas da idolatria para a fé e para a salvação. E a nós hoje, Israel de Deus, Ele nos leva da morte para a vida, para a dependência em Cristo Jesus. Nós dependemos exclusivamente dEle. Nós vivemos exclusivamente por Ele.
Nós vivemos exclusivamente para Ele. Definitivamente, meus irmãos, a história de Jonas é um paralelo da nossa própria história e nos mostra que nós somos completamente dependentes de Deus, tanto para a preservação da nossa vida, mas principalmente para a nossa salvação, porque a salvação vem do Senhor. Eu gostaria de concluir, meu irmão, minha irmã, chamando a sua atenção para o versículo de número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O verso 10 nos mostra aqui a resposta de Deus à oração de Jonas. O Senhor poupou a sua vida, o conduziu até Nínive, para que ele iniciasse ainda que tardiamente a sua jornada. O caráter de Jonas começou a ser transformado na adversidade. Ele reconheceu sua situação, ele se arrependeu e se tornou então um homem dependente de Deus. Da mesma forma, ainda hoje, meu irmão, minha irmã, a adversidade é um instrumento valiosíssimo, utilizado por Deus para nos levar de volta à sua presença e para restaurar o nosso senso de dependência. Embora a adversidade aqui tenha estimulado o início de uma mudança no caráter de Jonas, ainda há coisas que o profeta precisa aprender, ainda há mudanças que precisam ser realizadas na vida de Jonas, e ele precisa aprender valiosas lições a respeito de Deus, do seu poder, da sua graça, da sua justiça. E uma vez mais, Jonas vai ser confrontado com o seu pecado, com a sua frustração. Quanto a Nínive, o anúncio da ira divina abalou de uma maneira inimaginável os habitantes daquela cidade. O Senhor ministrou salvação ali, mas esse é um assunto que nós estudaremos em uma outra ocasião. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora para a aplicação deste texto, dessa mensagem no seu coração. Em primeiro lugar, saiba que Deus continua sendo Deus mesmo em meio à adversidade. Em meio à adversidade, nós precisamos reconhecer que o Senhor é soberano. Em muitos momentos, nós olhamos para os problemas, para as circunstâncias da vida que se nos apresentam apenas de uma perspectiva negativa. No entanto, nós precisamos reconhecer que os problemas, as situações difíceis, são um momento importante no qual nós podemos reestruturar a nossa vida de maneira que nós desenvolvamos uma maior piedade e um maior senso de dependência e busquemos mais a presença do Senhor. Em segundo lugar, quando pecar, não faça como Jonas. Não se afaste da presença do Senhor. Se aproxime do Senhor, porque é nele, é na pessoa gloriosa do seu Filho, que nós encontramos a solução para o pecado, o problema que aflige as nossas almas. Gostaria de convidar você a abaixar a sua cabeça e a fechar os seus olhos para que nós possamos orar mais uma vez. Soberano Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e explicada e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor a aplique nos nossos corações. Abençoe a nossa semana e guarda-nos diante de ti mesmo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, uma boa semana e até domingo.